Olá, meus amigos. Esse é um vídeo extra, tá? Que eu decidi fazer porque aconteceu algo interessante no final do ano passado, em outubro, e eu só fiquei sabendo mais perto do final do ano, quando uma amiga brasileirinha querida que mora aqui mandou para mim um vídeo que ela viu no Insta de uma outra brasileira falando sobre isso que aconteceu e eu fiquei meio assim curiosa e fui dar uma pesquisada e ela sugeriu que eu falasse sobre isso aqui no canal e eu acho que é de extrema relevância, tá? Então, assim, eu vou ler porque eu quero te passar o que eu realmente pesquisei, tá? Em relação ao livro de Mórmon. Então, assim, o que aconteceu foi o seguinte. Em outubro de 2024, a revista LDS Living, que é uma revista de propriedade da igreja, tá? Ela divulgou uma matéria sobre a nova introdução do livro de Mórmon no aplicativo, porque você tem o livro de Mórmon físico, né? Que eu ainda tenho aqui na minha tríplice, mas você tem o livro de Mórmon no aplicativo. Então, essa nova introdução foi feita no aplicativo só, não no livro físico, tá? Porque o livro físico ainda todo mundo tá usando a última edição, né? Esse meu aqui é de 2007. Bom, enfim, tá, tudo bem. Então tá, a revista LDS Living, né, então divulgou essa matéria falando que a igreja modificou a introdução do livro de Mórmon no aplicativo e em dezembro, ou seja, 2 meses mais tarde, ex-mormons descobriram e começaram a divulgar debates sobre o assunto. Tipo, mas a igreja então tá mudando a introdução e tal, não sei o que, tá, tudo bem. Quando a igreja soube disso, desse movimento, ela exigiu que a revista retirasse a matéria do website. Então, essa matéria sobre essa alteração ficou só 2 meses no website da revista LDS Living e eles tiveram que retirar porque eles não queriam que isso fosse discutido publicamente. Olha só. A igreja, então, imediatamente retira a nova introdução do aplicativo da frente, que aparecia primeiro na frente, e realoca para trás. Então, se você abrir o aplicativo do livro de Mórmon, tem a introdução na frente, a nova introdução estava na frente. Quando a igreja soube que os mormons estavam falando sobre isso, eles então pegaram essa introdução e colocaram lá para trás, e colocaram a introdução antiga de volta ali na frente. Por que será que ela fez isso? Presta atenção, tá? A nova introdução deve ser usada somente pelos missionários quando estiverem recrutando novos membros, pesquisadores. Os membros devem seguir acreditando na antiga tradução sem se dar conta das mudanças feitas. Por que será? Porque a gente está na era da informação. Membros antigos, membros que já estão na igreja e que só conhecem aquela versão que eu e você conhecemos do livro de Mórmon, aquela versão da introdução do livro de Mórmon, tem que continuar acreditando em tudo aquilo, que o livro de Mórmon é o livro mais correto da face da terra. Eu até marquei algumas coisinhas aqui. Que ele é um livro de escrituras comparável à Bíblia, que ele fala sobre os lamanitas que estão entre os antepassados dos índios americanos. Isso tudo tá na introdução que eu e você conhecemos. Os membros têm que continuar acreditando que o anjo Moroni foi lá e mostrou para Joseph onde estavam as placas de ouro e que Joseph então teve acesso àquelas placas de ouro e traduziu do egípcio reformado para o inglês. E por aí vai, tá? Aqui nessa introdução também,
comenta sobre as 3 testemunhas. Tem o depoimento das 3 testemunhas iniciais, Oliver Cowdery, David Whitmer e Martin Harris. Tudo bem. Então, os membros têm que continuar acreditando em tudo isso, porque como assim vai mudar agora, né? Mas os pesquisadores, as pessoas que os missionários estão recrutando e batizando, elas vão ter o primeiro contato com a igreja e muitas delas já vão saber que o índio americano não veio do Oriente Médio, veio da Ásia, então aí já começa um problema. A gente está lidando com uma, não só uma geração, mas um grupo de pessoas da era da informação como nunca na história da humanidade, eu arriscaria dizer. Bom, então eles têm que ter eles têm que ler a introdução, né, do livro de Mormon, tem que conhecer o livro de Mormon por ser sendo algo mais plausível, eu diria. Bom, então as mudanças que a igreja realizou na introdução do livro de Mormon são as seguintes. O anjo Moroni é mencionado, mas não pelo nome. Joseph Smith, o nome dele não é mencionado na nova introdução. Nefitas e Lamanitas também, essa expressão não aparece na introdução. Não há menção do índio americano. As placas de ouro não são mencionadas, bem como nenhuma forma de tradução. A Bíblia não é mencionada e nem as 3 testemunhas iniciais. Então, na nova introdução, o livro de Mormon não é comparado à Bíblia, como nessa introdução que a gente conhece. Jerusalém, Torre de Babel, Jareditas, nada disso é mencionado. Também não menciona que o livro de Mormon é o livro mais correto do que qualquer outro livro na face da terra. Isso eles retiraram. Em geral, as promessas contidas para aqueles que sentirem que o livro de Mormon é verdadeiro são bem menos impressionantes do que as anteriores. A nova versão simplesmente diz que Deus irá revelar a veracidade do livro de Mormon da sua própria maneira e em seu devido tempo. E simplesmente diz que você poderá encontrar Deus nas páginas do livro. As palavras Jesus aparece 4 vezes, a palavra Deus 7 vezes, Pai Celestial 4 vezes, e as palavras você e seu são mencionadas 21 vezes, quando simplesmente não apareciam na introdução anterior. Talvez você já esteja aí curioso, né, e querendo saber onde é que eu encontro essa introdução para comparar. Eu não tenho o aplicativo do livro de Mormon. Claro que eu não tenho nada da igreja, né? No meu telefone. O meu marido tem o aplicativo da igreja, que como é que fala? A livraria da igreja. Tem aquele aplicativo, ali você vai encontrar Doutrina e Convênios, o livro de Mormon, Pérolas de Grande Valor e a Bíblia também. E eu olhei naquele aplicativo dele. Eu não encontrei essa nova introdução lá atrás. Então deve ser um outro aplicativo, deve ser o aplicativo exclusivo do livro de Mormon, tá? Então se você tiver acesso a esse aplicativo, dá uma olhada lá pra gente. Quando eu soube dessa mudança, eu pesquisei no site chamado Theophilus, um website de filosofia e religião por Shannon Young, e ele publicou no dia 9 de dezembro de 2024 o que ele achou dessas mudanças na introdução. Ele fala o seguinte: em uma recente atualização, a Igreja Sud realizou uma revisão da introdução do livro de Mormon, retirando 169 palavras e redefinindo seu conteúdo para otimizar clareza e foco. Esta mudança, implementada na mais recente versão do aplicativo do livro de Mormon,
reflete os constantes esforços da Igreja em apresentar suas escrituras de forma que os leitores se identifiquem com a narrativa. A introdução original, primeiramente publicada em 1981, apresentava informações sobre a história original para ajudar os leitores a compreenderem o contexto do Livro de Mórmon. Ao longo dos anos, mínimas mudanças foram feitas em 2004 e 2006. Ele está falando da introdução, não do Livro de Mórmon em si, porque esse já sofreu mais de 3.000 alterações doutrinárias. Eu já falei sobre isso com você aqui em vídeos anteriores. A mais recente versão representa um esforço substancialmente maior para simplificar a introdução, tornando-a mais concisa e acessível. Lembra que eles retiraram 169 palavras da introdução antiga, né? Um aspecto significante nessa versão é a tentativa de a Igreja abordar suposições em relação à ancestralidade do índio americano. E o medo, né? Já foram desmascarados, né? As primeiras edições mencionavam que os lamanitas eram os principais ancestrais dos índios. Já em 2006, essa afirmação foi alterada, dizendo que os lamanitas estavam entre os principais ancestrais do índio americano. A introdução revisada também enfatiza o valor espiritual do Livro de Mórmon, convidando os leitores a engajarem com seus sentimentos e buscarem revelação pessoal. Realmente, eu lendo aqui a introdução, é exatamente isso como ele fala aqui na última versão, né, em 2006, que fala que os lamanitas estão entre os antepassados dos índios americanos. Bom, esse aqui é um jeitinho que a tua igreja, que é a única verdadeira na face da terra, ou seja, ela é dirigida não, ela é liderada por homens chamados por Deus, portanto, homens de uma integridade e de uma retidão incrível, que recebem até o chamado de eleição, ou seja, recebem a exaltação selada sobre a cabeça deles. Aqui mostra a integridade desses líderes que não têm a coragem moral de chegarem no púlpito de uma conferência e admitirem que mentiram para você até agora, dizendo que o Livro de Mórmon é um documento histórico, quando na verdade não é. Mas eles não podem fazer isso. Então a mudança tem que ser discreta. A próxima mudança grande que vai acontecer, que eu posso apostar contigo, é que eles vão mudar o nome do livro. Ele não vai ser chamado mais o Livro de Mórmon. Já tem pessoas aqui, eu estava escutando um podcast outro dia, que não tinha nada a ver com a igreja, mas ela era Mormon, e ela fala no podcast que ela é da Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias, e a entrevistadora pergunta, Mormons, né? Ela falou, não, Mormons é um outro segmento da igreja, nós somos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. Então tá. Bom, depois que eu li tudo isso e tudo, eu decidi te informar sobre mais algumas coisas que aconteceram aqui recentemente, também ano passado, porque é sempre falado, né, que a igreja está crescendo tanto no mundo inteiro. A igreja alega ter 15 milhões de membros espalhados pelo mundo inteiro, ela não chega a 5, de acordo com funcionários aqui da matriz. No diretório pode haver 15 milhões, porque as pessoas param de frequentar a igreja e não retiram, não pedem resignação, não pedem retirada do nome dos diretórios, então eles falam que tem esse número, mas não tem, não chega a 5 mil. Eles são tão honestos contigo, né? Bom, presta atenção aqui comigo. Isso aqui fui eu que digitei para te falar certinho. Na primeira semana de dezembro de 2024, 13 estacas foram fechadas em Kearns. Kearns fica aqui no subúrbio de Salt Lake City, onde um novo templo foi dedicado em 2 de junho do mesmo ano. Então você, né, o Nelson tá construindo o templo adoidado, aí os membros pensam, a igreja está crescendo, né? Tá coisa nenhuma. Eles acabaram de dedicar um templo aqui em junho
do ano passado, e na área geográfica daquele templo, Kearns faz parte daquela área geográfica do templo de Taylorsville, 3 estacas fecharam. Não, desculpa. Não, tudo bem, tá? 3 estacas fecharam, ou seja, 5 estacas foram condensadas em apenas 2. Os membros com chamados nas 3 estacas que foram fechadas receberam mensagens via telefone comunicando que estavam automaticamente desobrigados de seus chamados e informando onde deveriam comparecer para a próxima reunião de domingo. Os membros foram pegos de surpresa. De repente, digamos, você seja o bispo de uma ala. A tua estaca fechou, você não estava nem sabendo, recebeu uma mensagem, você fala, bispo, você está automaticamente desobrigado, agora as reuniões você vai assistir em tal lugar, tal horário. Como assim? Mas aconteceu isso aqui, tá? Aí eu queria dividir contigo o que eu penso, né? Se a igreja, na cabeça dos membros, né? Porque é assim que eles são induzidos a pensarem. Se a igreja está crescendo e expandindo, é porque ela é a única verdadeira e os eleitos do Senhor estão encontrando o evangelho em preparação para a segunda vinda. Essa é a mentalidade do membro. Por outro lado, se a igreja está encolhendo, que é o que está acontecendo, tendo que fechar estacas, reduzir o tempo de reuniões dominicais para 2 horas, sendo que até a década de 70, não sei se você sabe disso, as reuniões de domingo eram realizadas em 2 partes, de manhã e à tarde. Eu não peguei essa época porque eu me batizei em 1981. Na década de 80, eles passaram a realizar as reuniões em um único turno, de manhã ou à tarde, por 3 horas, né? Você tinha então a reunião das mulheres, das moças e dos rapazes, do quórum de elders, e aí depois tinha a escola dominical e depois a sacramental, né? Isso tudo até 2022, onde eles tiveram que reduzir as reuniões para apenas 2 horas. Além disso, a igreja teve que eliminar chamados de liderança, como, por exemplo, o presidente da organização dos rapazes, que não existe mais. Me corrija se eu estiver errada, não sei se isso já está acontecendo no Brasil, mas aqui eu escutei de um casal amigo nosso que é da igreja, que não existe mais organização dos rapazes, não existe mais liderança, presidência dos rapazes. Os bispos é que são responsáveis agora por eles. Além disso, eles tiveram que reduzir a idade de missão para os rapazes de 18 anos e das moças de 19 anos, porque eles estavam tendo uma significativa redução de jovens indo para a missão. Na medida em que esses óbvios sinais de enfraquecimento e decadência da igreja surgem, os membros são manipulados a acreditarem que isso está acontecendo porque a segunda vinda está tão próxima que o joio está sendo separado do trigo. Ai, meu pai! Pessoas estão se afastando da igreja porque são fracas no testemunho, querem pecar, não foram valentes na fé, não aguentaram segurar a barra de ferro. Independentemente dessas frases prontas, que os membros aprendem a repetir, a realidade dos fatos é que, isso na minha opinião, é que as pessoas estão abandonando falsas crenças e falsas narrativas que aprenderam, porque finalmente a fé e a obediência cega e também a ignorância estão sendo substituídas pela luz do conhecimento e da sabedoria, para pensarem e decidirem por si mesmas o que realmente é melhor para elas e para suas famílias. O conhecimento e o acesso à informação estão derrotando o medo e a paralisia que ele causa. Portanto, estão literalmente se movimentando e tomando as rédeas de suas próprias vidas.
Isso é o que eu penso. Eu queria te sugerir a leitura de 2 livros que estão em língua portuguesa. Esse livro aqui eu já te apresentei. O Universo das Seitas Destrutivas. Descubra o mundo secreto do engano, da manipulação e do controle mental. Pois é, aí fica, né, espelhado? Fica, né? Pelo Antônio Madaleno, ele é um português. Inclusive, ele pediu que eu escrevesse alguma coisa sobre a minha experiência na igreja, por que eu saí, e eu mandei para ele e tá aqui no livro, em algum... Você vai encontrar aqui no livro um parágrafo em que eu... em que eu falei alguma coisa sobre a minha... como é que fala? Minha experiência, tá? E o outro livro que eu quero te mostrar é de um brasileirinho querido chamado Gabriel Perissé, Abuso Espiritual, a Manipulação Invisível. Eu vou colocar, tá, o nome desses 2 livros aí na descrição deste vídeo para você dar uma olhada. Sabe por quê? Porque seita é uma expressão pesada, forte, e que eu particularmente não jogo ao vento, porque eu não me sinto confortável. Depois de eu estudar, o primeiro especialista em seitas de controle mental com o qual eu tive contato foi Steven Hassan. Quando eu escutei o livro de áudio dele sobre seitas de controle mental, eu não posso deixar de categorizar a Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias, Igreja Mórmon, essa mesma, é a mesma, viu? É a mesma, é. Eu não posso deixar de categorizá-la como uma seita de controle mental depois de ter vivido lá por 35 anos. Mas eu não quero que você acredite em mim. Mas eu também não acho interessante você simplesmente rejeitar o termo e falar, não, não é uma seita. Primeiro você precisa entender o que é uma seita. E depois você chega às suas próprias conclusões, como eu cheguei às minhas. Então eu me sinto extremamente confortável em como é que fala? Em usar esse termo em relação à Igreja Mórmon, porque eu sei o que eu estou dizendo. Então eu considero uma seita de controle mental. Então veja o que esses 2 queridos aqui na língua portuguesa, veja o que eles têm para falar para você. Esse brasileirinho mandou para mim o livro aqui para o meu endereço. Esse portuguesito também. Queridos, né? Ai, que delícia. Conhecimento é poder. Conhecimento é poder. Não desperdiça. Não negligencia. Na minha opinião, eu vou ler de novo essa parte aqui que eu mesma escrevi porque eu acredito nisso. A fé e a obediência cega. A fé, a obediência cega e a ignorância estão sendo substituídas pela luz do conhecimento e da sabedoria. Tá tudo bem você ter fé no que você quiser. O problema é quando charlatões religiosos te convencem a ter fé em coisas que absolutamente não fazem o menor sentido, que não são verdades, como, por exemplo, a historicidade do livro de Mórmon e outras coisas. Tá tudo bem você ter fé, desde que você não negligencie o conhecimento, desde que você use os 2 na tua vida. Usa a fé, usa o conhecimento e te livra da obediência cega e da ignorância, porque elas vão te levar para uma rua sem saída. Tá bom? É isso aí. Muito obrigada por me escutar, meus queridos. Falamos na próxima. Tchau, tchau.